No início do século XX, logo após a descoberta da radiação e dos elementos radioativos, radioatividade, as pessoas usavam os elementos radioativos e radiação de um modo geral, meio que para tudo, por acreditarem que era excepcionalmente saudável e fazia bem para o corpo humano. Mas o que aquelas pessoas não sabiam na época é que é muito pelo contrário, né? Que as radiações, os elementos radioativos trazem os tais dos efeitos biológicos para o corpo humano. E isso foi descoberto conforme o tempo foi passando, e existem muitas histórias icônicas que trazem pra gente como que esses efeitos foram descobertos, e foi se sabendo, portanto, que elementos radioativos poderiam fazer mal. Uma das histórias mais icônicas que inclusive eu já narrei aqui no podcast anteriormente é o caso das Radium Girls, as meninas que pintavam ponteiros de relógio com uma tinta à base de rádio e que se envenenaram com esse elemento químico. Mas, curiosamente, existe uma outra história que também diz respeito ao envenenamento por rádio, que é a história do magnata Ibn Byers, que fazia o uso inadvertido de um elixir chamado Radithor e que, por consequência, acabou se intoxicando e morrendo em virtude da exposição excessiva ao rádio. E é justamente essa história que eu vou narrar aqui no episódio de hoje. Portanto, vamos acompanhar. Radiation detected. Red dawn. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola, e no episódio de hoje eu vou narrar para vocês a história do magnata Ibn Byers que se envenenou por consumir excessivamente um elixir chamado Radithor, que era feito à base de rádio e que morreu drasticamente em virtude dos efeitos biológicos causados pelo elemento radioativo. Mas antes de eu falar disso, eu gostaria de agradecer vocês uma vez mais pela audiência que vocês têm dado ao podcast. Eu tenho acompanhado as estatísticas no Anchor, tenho acompanhado as mensagens que vocês me mandam, como sempre, e uma vez mais agradeço a vocês por estarem aqui me ouvindo, razão pela qual eu continuo produzindo e gravando. Agora eu acho que eu engrenei e consigo voltar a fazer isso continuamente. Bom, mas agora falando a respeito da história em si, vejam só. Esse caso do Ibn Byers, ele foi muito icônico, e inclusive eu já havia gravado um vídeo sobre essa temática lá no TikTok, quando eu estava produzindo conteúdo, e inclusive pontuo, tenho intenções de voltar, tão logo seja possível, tão logo eu consiga um tempo. Mas, de qualquer forma, eu havia gravado um vídeo lá porque as pessoas tinham perguntado, e é uma história realmente bem interessante, porque tal como o caso das Radium Girls, o Ibn Byers também acabou sofrendo efeitos biológicos muito bizarros em virtude desse envenenamento por rádio. E vejam vocês, em episódios anteriores eu já tinha comentado que lá no começo do século XX, quando as pessoas descobriram o fenômeno da radioatividade, da radiação, era muito novidade e era brilhante. Então as pessoas achavam que aquilo ia ser a resposta da vida, do universo e tudo mais, que ia ser a cura para tudo, especialmente porque, né, como eu comentei com vocês, né, a radiação tem essa característica de induzir efeitos biológicos, ou seja, um efeito no corpo humano. O corpo humano vai ter uma resposta frente ao estímulo induzido da radiação. E falo sobre isso lá no episódio 3, porque que radiação faz mal. Eu explico como que acontece esse fenômeno para quem tiver interesse. Mas o que acontece? Lá no comecinho do século XX, tinha um fundamento do porquê as pessoas acharem que fazia bem, pelo seguinte: efeito biológico é qualquer efeito que o corpo apresenta frente ao estímulo, né? Esses efeitos podem ser ruins ou bons, depende de como que é aplicada essa radiação. Quando é usado de um jeito descontrolado, obviamente que o efeito que pode vir a acontecer vai ser um efeito não desejado. Agora, sabendo que a radiação pode ter esse efeito no corpo, você pode usar de modo controlado para que você tenha um efeito desejado. Por exemplo, radioterapia. Tem um episódio aqui, inclusive, que eu também falo a respeito desse tratamento para câncer, né? A radioterapia é uma modalidade de tratamento para câncer que usa radiação. E lá você tem efeito biológico, só que desejado, porque você está usando a radiação de um modo controlado. E lá no começo do século, meio que já se sabia que podia auxiliar no tratamento de câncer, principalmente câncer mais superficial, câncer de pele. O pessoal sabia que radiação podia inibir o crescimento tumoral. E daí, quando descobriram isso, meu Deus do céu, rádio é a vida, é o elixir da vida, vitalidade, nossa, tudo era rádio. Inclusive, faço uma sugestão para quem está me ouvindo, depois eu vou até postar o link para vocês. Tem um site, que é o Museu de Oak Ridge, que fica lá nos Estados Unidos, no laboratório de Los Alamos, que
tem uma parte virtual que você consegue fazer um tour. E tem uma partezinha lá que mostra os objetos radioativos que existiam lá do começo do século XX. E, gente, era usado para muita coisa. Pra tudo que vocês imaginam. Tinha a base de elemento radioativo. Era água radioativa. Até comentei aqui em episódios anteriores sobre isso também. Até camisinha radioativa tinha. Um negócio coisa de louco. Mas tinha. Bom, então, né, por que eu estou contextualizando? Para entender por que aconteciam esses casos de envenenamento, esses casos de superexposição. Por um lado, foi justamente em virtude dessas histórias que foi possível comprovar que elementos radioativos e radiações usados de modo descontrolado podia fazer mal, que tinha que ter um controle. Então, foi histórias assim. Como eu falei ali na introdução, né, a história das Radium Girls, ou Garotas do Rádio, é a mais icônica de todas elas, porque foi uma quantidade grande de pessoas que você via sofrer com os efeitos biológicos, né? Mas esse caso do Eben Byers também é bem interessante. Ele tem um peso nesse marco histórico porque, digamos que foi um pouco depois, ou datas intermediárias ali, e que daí começa a se somar informação, um monte de gente passando mal em virtude dessa superexposição, porque tem alguma coisa errada. Então, tem esse lado benéfico de uma história trágica que aconteceu. Bom, mas quem que era o Eben Byers? O Eben Byers era um magnata, era tipo um socialite, digamos assim, um cara rico, que ele era famoso, ele era popular, porque, que ele era muito rico na época, e também porque ele era um esportista amador, mas que mandava muito bem jogando golfe. Então ele ganhou alguns prêmios, participou de alguns eventos, e por isso ele era uma pessoa conhecida. Ele nasceu em 1880, e daí o que acontece? Então ele, né, foi construindo a sua trajetória, tal. E em 1927, quando ele já tinha 47 anos, ele tinha ido num evento de golfe e ele estava retornando para casa. E o que acontece? O trem ao qual ele estava viajando deu uma freada brusca e ele estava deitado aparentemente num leito, e nesse momento ele caiu e machucou o braço, justamente o braço que ele usava para poder jogar golfe. E o que acontece? Ele com o braço machucado, ele foi procurar ajuda médica, e o médico havia sugerido para ele fazer o uso de um elemento radioativo, né, de um elixir à base de elemento radioativo, que era o tal do Raditor. Se vocês forem procurar na internet a respeito do Raditor, vocês vão encontrar lá o frasquinho, vocês vão encontrar uma série de informações que na época era extremamente famoso. E quem fabricava esse Raditor era um médico, entre aspas aqui, tá? Era uma pessoa que se intitulava médico, charlatão, que falava que o Raditor traria todos os benefícios imagináveis para o ser humano, né? Inclusive eu acho legal porque quando a gente lê a respeito da história do Eben Byers, existem muitos artigos que falam a respeito do charlatanismo na medicina, já existe desde sempre. E esse é um exemplo clássico porque não se tinha comprovação nenhuma de que o uso do radioativo era benéfico. Mas era comercializado assim. Inclusive, na época, muitos elementos, muitos remédios que diziam que tinham rádio, na verdade não tinham, porque o radioativo é caro pra caramba. Né? Então era só quem tinha muita grana para conseguir comprar o oficial e tomar para sentir os benefícios do elemento radioativo. Mas enfim, né? No caso, né, o Eben Byers era rico, como eu comentei, né, um magnata ali, e ele comprou esse medicamento sugerido pelo médico dele, esse Raditor, que era água e rádio. É só isso. É só isso, não tem mais nada. Mas era uma taxa muito pequena, claro, né, uma proporção pequena, mas que ao longo do tempo vai ficando cumulativo. E, enfim, ele comprou, tomou. Só que o que acontece? Houve uma grande coincidência de que ele realmente melhorou. O braço do Eben Byers melhorou e ele fez uma correlação direta que foi em virtude do uso do Raditor. Pronto, foi fadado, ele atribuiu essa melhora repentina, né, a esse uso do medicamento, e ele começou a sentir muitos outros benefícios, segundo ele mesmo, como melhora da libido, melhora da disposição, né, e tudo mais, e foi atrelado a esse Raditor. Muito provavelmente isso tudo foi um grande efeito placebo, já que, como eu comentei, não tem nenhum tipo de evidência científica dizendo que isso é benéfico, né? Mas enfim, ele melhorou, né, e começou a usar o Raditor muito, muito mesmo. Ele tomava desenfreadamente. Pelo que existe nos registros, ele tomou cerca de 1.400 frascos em 3 anos.
como ele tinha dinheiro, né? Então para ele comprar não era problema, mesmo que fosse um artifício caro. Só que daí o preço chega, né? A conta vai chegar em algum momento. E em 1931, ele começou a sentir os primeiros sintomas dos efeitos biológicos desenvolvidos pelo consumo excessivo do Raditor. Perda de peso, repentina e excessiva dor de cabeça. E o principal de todos, que inclusive é o que marca muito na história do Eben Byers, é a desintegração da mandíbula. O que isso significa? Basicamente, os tecidos da boca dele começaram a necrosar e romper. E por que acontece isso? O rádio, ele tem uma afinidade muito grande com o tecido ósseo, tal como o cálcio tem. É uma característica química do elemento de fazer essa fixação óssea. E como ele fazia o consumo via oral, a região onde ia estar mais predominantemente contaminada é a região da boca. É muito semelhante com o que aconteceu no caso das Radium Girls, porque elas passavam o pincel contaminado na língua e muitas tiveram câncer de boca, esôfago e coisas do tipo. Então, o Eben Byers foi também um desses casos, a mandíbula dele de fato desintegrou, mas ele não sentia dor. Porque como teve necrose de tecido, quando você necrose o tecido, quer dizer que o tecido morreu. E isso inclui a parte nervosa. Então a mandíbula dele chegou a deslocar os dentes, ficaram bem frouxos, mas ele não sentia dor nenhuma. Só que era assustador para quem via, especialmente na época onde você não tinha um aparato medicinal tal como nós temos hoje. Mas como eu comentei há pouco, apesar disso ser muito trágico, tem um lado relativamente positivo por trás disso, que é o seguinte, não só a história dele, como as histórias das Radium Girls, por exemplo, e outras, ajudaram a fundamentar o fato de que sim existem efeitos prejudiciais à saúde pelo uso inadvertido de elementos radioativos, como o caso do Raditor. Tanto que o Eben Byers foi chamado para testemunhar contra a empresa fabricante do Raditor, só que, coitado, ele estava no leito final de vida e não tinha nem condições de falar alguma coisa, tampouco ele não tinha mandíbula para conseguir, fazer alguma colocação. Mas o que eu sei que aconteceu é que logo após o falecimento dele, que foi em março de 1932, houve-se ações por parte dos órgãos reguladores para evitar que fosse difundido esse uso inadequado de rádio. Inclusive, a empresa que fazia o Raditor e o médico charlatão que fazia esse produto foram obrigados a parar. E é muito curioso porque o médico responsável, o dono, que tanto falava que era benéfico, que ele mesmo tomava o Raditor e nunca sentiu nada, ele morreu de câncer de bexiga. Então, sim, a gente consegue perceber claramente que tem ali uma correlação. E tampouco o Eben Byers morreu, ele teve que ser enterrado num caixão de chumbo porque o organismo dele estava contaminado com rádio radioativo. Como eu comentei, o rádio tem a fixação óssea e, portanto, ele em si era uma fonte radioativa. Para quem estava ao redor, até não tanto, porque o rádio ele tem a característica de emitir radiação de partícula, que é pouco penetrante. Mas ainda assim, quando o corpo vai desfazendo, pode ser que haja contaminação do ambiente, do solo. Então ele foi enterrado num caixão de chumbo, foi lacrado, e lá repousa com os seus ossos contaminados por rádio radioativo. Pois muito bem, meus irradiados. A história do Eben Byers é essa. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E, como eu sempre falo, caso vocês tenham uma sugestão, alguma pergunta ou alguma coisa para me dizer, vocês podem me procurar lá pelo Instagram, Radiação para Leigos, que eu costumo responder, ou pelo e-mail mesmo, radiaçãoparaleigos@gmail.com. Eu sempre tenho muitos materiais a respeito dos temas que eu trago aqui para vocês. Então, se vocês quiserem referências, eu tenho para disponibilizar para vocês. Agradeço a audiência de vocês e nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada e até lá!